Olá, chegamos ao nosso terceiro vídeo sobre o bloco de atividade 3 da turma do 8º ano e vamos agora prosseguir com os números quadrado perfeito, tá? Então nós vamos prosseguir aqui nas páginas 48 e 49 para a gente poder entender o que são esses números quadrados perfeitos. Então, pode dar uma lida no livro antes, pode dar uma lida durante, pode dar uma lida no livro depois nessas páginas para compreender o que a gente vai estar falando nessa parte. Trouxe aqui o exemplo que está aí no livro de vocês. Pergunta do professor: qual o número obtido quando elevamos 4 ao quadrado? Então, a turma toda gritou 16 e alguém de lá disse que é um quadrado perfeito. Então, geometricamente, vocês percebem que tem o 4, tem o 4. 4 vezes 4, 4 ao quadrado, 16. Então, formou um quadrado perfeito mesmo. Tá certo? Então, os números naturais, que são quadrados de outros números naturais, são denominados números quadrados perfeitos. Quer dizer o quê? Que o 16 é um número quadrado perfeito, porque ele é resultado de um número natural que foi elevado ao quadrado, que nesse caso 4. Para a gente entender melhor isso, eu trouxe alguns outros exemplos. Tá? O 1 é um número quadrado perfeito, porque 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que o resultado é 1. O 4 é um número quadrado perfeito, porque ele é quadrado do número 2. Quando 2 é elevado ao quadrado, o resultado é 4. E aqui eu tenho o 9, que também é um número quadrado perfeito, o 16, que está aí no quadro, o 25, o 36, 49, 64, 81, 100, 121. E tem vários. É infinita aqui a sequência. Mas só para a gente entender que eu trouxe aqui, números que são quadrados perfeitos, porque eles são quadrados de outros números. Olha, o 64 é quadrado perfeito, porque ele é quadrado do 8, porque o 8 elevado ao quadrado dá 64. O 100 é um quadrado perfeito, porque ele é quadrado do número 10. O 10 foi elevado ao quadrado para dar 100. O mesmo acontece com 121. Quando elevamos 11 ao quadrado, ou seja, quando multiplicamos 11 vezes 11, encontramos 121. Esses são números quadrados perfeitos que facilmente dá para a gente decorar, dá para a gente aprender, porque a gente sabe também fazer a multiplicação. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 10 vezes 10 e talvez 11 vezes 11. Mas se não sabia, agora já sabe que 11 ao quadrado dá 121. Porém, e com os outros números? Como que eu vou saber se é um quadrado perfeito? Como reconhecer se um número é quadrado perfeito? Então a gente vai aprender a fazer isso, tá? Verificar se o número é quadrado perfeito. Vamos começar aqui pelo 144. É ou não é? Primeira coisa, para fazer essa verificação a gente precisa dos números primos. Eu quero só lembrar vocês que os números primos são números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E eu trouxe aqui uma lista de alguns números primos em sequência para a gente começar a entender o processo de verificação. Então preste bastante atenção nessa parte, porque muitas coisas daqui para frente nós vamos precisar dessa maneira de resolver, dessa forma de encontrar, de decompor o número em fatores primos. Qual o procedimento? Escrevemos o 144 e fazemos um traço. Agora, a gente vai verificar, dentre os números primos, de preferência a gente começa pelo primeiro, tá? Se esse número divide por ele e se o resultado dá exato. Então, se eu observei o número é par, eu posso dividir tranquilamente por 2. É algo que a gente aprende lá no 6º ano, em critérios de divisibilidade. Todo número par é divisível por 2. Então, eu posso dividir sem nenhum medo de achar resto. 144 dividido por 2. Faça a conta no papel, no canto aí, de qualquer lugar, ou mentalmente. E essa resposta a gente coloca embaixo do 144. Tá? Olha como eu costumo fazer. 14 dividido por 2 dá 7, não sobra nada. Eu vou colocar o 7 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. Também não sobra nada. Então, o resultado é 72.
eu verifico novamente se esse número ainda divide pelo primeiro, pelo 2. Ele continua sendo par, então ele divide por 2. Mais uma vez, 72 dividido por 2. 7 por 2 dá 3, vai sobrar 1. É bom vocês fazerem isso no papel. De cabeça aqui pode ser que baralhe um pouco, mas é a metade. Dividir por 2 é encontrar a metade. Né? Como eu disse, ia sobrar 1, baixou 2. 12 por 2, 6. Então deu 36. Tá? A metade de 72. 36 também é um número par, ainda continua por 2. Metade de 36 é 18, que ainda divide por 2, que dá 9. Aqui começa, é onde acontece a maioria dos erros. Tem estudante que ainda vai pegar e colocar o 2 aí do lado, mas não pode mais, porque é o número 9, ele é um número ímpar. Agora eu vou verificar se divide por 3. Não é que todo número ímpar divide por 3, eu vou verificar se divide por 3. Mas você já sabe que 3 vezes 3 é 9. Então, 9 divide por 3 e o resultado é 3. 3 também divide por 3 e o resultado é 1. Então, quando a gente chega no 1, no resultado, acabamos de fazer essa decomposição em fatores primos. Agora é só organizar esses fatores que nós encontramos aqui do lado em vermelho. Observe o 2, 2, 2, 2. Eu tenho quantos 2 aqui? 4. 3, 3. Quantos 3? 2. Então vamos escrever isso na forma de potência. Só rapidinho para vocês entenderem o que eu quero dizer. Olha, se eu multiplicar tudo isso aqui, vai dar 144. Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 3, 144. Ou subindo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 36 vezes 2, 72. 72 vezes 2, 144. Então, 144 é o mesmo que 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta potência. Porque, ó, apareceu 4, 2. Apareceu 2, 3. Não sabemos lá dos vídeos anteriores que o expoente indica quantas vezes a repetir essa base. Então, é isso que nós fazemos. Pronto. Mas como reconhecer se o número é quadrado perfeito? É só prestar atenção nesse detalhe. Como todos os fatores encontrados apresentam expoente par, 144 é o número quadrado perfeito. Vou observar aqui, todos os expoentes precisam ser par. Se for, ele é um número quadrado perfeito. Tá? Eu sei aqui qual é, o objetivo não é esse, mas se eu multiplicar 12 vezes 12, eu vou achar 144. Mas o objetivo é aqui, observar os expoentes. Se todos forem par, o resultado para isso é que ele é um número quadrado perfeito. Mais um exemplo, 450, mesmo procedimento, escreve 450, ele é um número par, então eu posso pegar ali o primeiro e dividir por 2. Fazendo essa divisão, encontrei 225. O número não é mais par. Então, agora eu tenho que verificar se divide por 3. Eu já sei que divide por 5, porque o último número é 5. Mas antes do 5 eu tenho que verificar se o número é 3. E aqui eu vou contar uma estratégia que eu uso para vocês, que é muito útil. Também a gente aprende lá no 6º ano de divisibilidade. Como saber se o número já divide por 3 sem antes fazer essa divisão? Eu e todo mundo que conhece essa regra, junta os algarismos e pega o resultado e vê se é o número que divide por 3. Olha, 2 com mais 2, 4. 4 com mais 5, 9. 9 é um número que divide por 3? É. Então, esse divide por 3. Agora só me resta dividir, para saber qual é o resultado. Tá? 225 dividido por 3. 22 vai dar 7, 15. Então, eu tenho 75. Uso a mesma estratégia de novo, para ver se ele divide por 3. 7 mais 5 é quanto, gente? 12. 12 divide por 3? Sim, dá 4. Então, quer dizer que o 75 também divide por 3. E aí vai dar 25. Usa a mesma estratégia novamente. 2 com mais 5.
7. 7 divide por 3. Opa, peraí. 7 vai sobrar 1. Então não divide mais por 3. Aí eu vou dividir pelo próximo número, se dividir. Se não, eu vou para o próximo até achar um que divide. Nesse caso, o próximo é o 5, que vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então esse 1 aqui é o final da nossa decomposição em fatores primos. Isso aqui é uma fatoração. E quais são esses fatores? O 2 vai estar sozinho, o 3 vai estar ao quadrado e o 5 vai estar ao quadrado. Então, o número 2, quando está sozinho, o expoente é 1. 2 e 3. Como aqui precisa ser tudo par para ser quadrado perfeito, aqui tem um que não é par. Não é expoente par. Tendo pelo menos um que o expoente não é par, significa que ele não é um número quadrado perfeito. Então, 450 não é um número quadrado perfeito. É isso que a gente utiliza para verificar se o número é ou não quadrado perfeito. E aí vocês têm a atividade, fazendo a fatoração dos números naturais a seguir, verifique quais deles são números quadrados perfeitos. Então, vai usar o mesmo procedimento explicado agora, decompor e olhar os expoentes dos fatores. Esse aqui, o número natural A é expresso por A igual 2 elevado a x vezes 11 elevado a sexta potência. B é um algarismo que possa ser colocado no lugar do x para que A não seja um número quadrado perfeito. Então A vai ser um número aqui qualquer. E que número você pode colocar aqui no lugar desse x para que ele não seja quadrado perfeito? Só lembrar do que a gente observa nos expoentes para saber se é ou não um número quadrado perfeito. Tá certo? E aí você vai escrever um número, frase, a forma que você achar melhor para determinar essa resposta. Bom, encerramos aqui essa parte. Então, responda a atividade agora, tá? Quem já respondeu, revise. E vejo vocês na nossa próxima parte, para a gente encerrar o nosso bloco de atividade 3. Até lá!